Você, mulher que está aí muito triste, desmotivada em um relacionamento abusivo, você não é o que o inimigo diz, você não é o que o mundo te diz. Ouça o que Deus te diz. Você é forte, corajosa, preciosa, mais que vencedora em Cristo Jesus. Bem-vindas ao canal Filhas do Rei. Hoje eu vou falar sobre restauração pessoal para você que já passou ou passa por um relacionamento abusivo. Aí você pode estar se perguntando por que restauração pessoal. Se você não assistiu o meu primeiro vídeo onde eu falei sobre relacionamento abusivo, então assista. Lá eu falo que primeiro para a batalha, nós temos que estar fortes. Nós temos que nos fortalecer em Deus, primeiro buscar a Deus, primeiro se encher da presença de Deus, receber Jesus como seu único Senhor e Salvador. Para poder batalhar, para ter forças, ela precisa estar forte, ela precisa estar motivada. Então, por isso, o tema de hoje é restauração pessoal, porque estando fraca, estando com medo, estando oprimida, é muito difícil de batalhar. Mas nós temos forças em Deus, nós buscamos forças em Deus e Deus fortalece e a gente fica pronta para qualquer batalha. Então, você, mulher que está passando por um relacionamento abusivo, você que já passou, convido você a se fortalecer em Deus, a buscar a restauração pessoal em Deus. Aqui não são frases motivacionais, mas vou dizer a palavra de Deus, quem Deus diz que nós somos. E Deus diz: você é forte, você é vencedora, você é corajosa. No momento que a mulher está na luta, ali no relacionamento abusivo, é muito difícil de ouvir a voz de Deus estando com medo, estando muito triste, estando com aquela sensação de que os sonhos da adolescência acabaram, de que tudo aquilo que você sonhou acabou, mas Deus te diz que não acabou. Nós servimos um Deus que cura a ferida mais profunda, que restaura e que ainda te faz transbordar da presença dele. Uma parte do fruto do Espírito Santo é a alegria. Aí você pensa, alegria, da onde que eu vou tirar isso? Mas Deus nos dá. Aí você pode me dizer, você não sabe como é minha casa, você não sabe as palavras que me desmotivam, que eu escuto todos os dias. Você não sabe o que eu escuto dentro de casa, as palavras doem mais que qualquer coisa. Mas Deus manda te dizer, ouça o que Deus te diz. Tape os ouvidos para aquilo que o inimigo diz. Declare aí onde você está. Eu quero e eu vou ouvir o que Deus diz sobre mim. E o que Deus te diz é que você é forte, corajosa, vencedora. Já recebeu o Senhor Jesus como teu único Senhor e Salvador? Então agora você tem uma identidade. Você não é qualquer uma, você é filha do rei, você é princesa, filha de Deus. E é muito importante ter uma identidade em Jesus, porque uma pessoa sem identidade, ela é frágil, ela é vulnerável e facilmente manipulável. Mas se você tem uma identidade em Jesus, se você está firmada na rocha, então você está forte para a batalha. Você deve estar se perguntando: como então serei restaurada? Como Deus vai me restaurar? A pergunta não é como. O que importa é confiar e se entregar a Deus de coração. A palavra do Senhor diz: buscareis e me achareis quando me buscareis de todo o coração. Ali o Senhor restaura. A presença do Espírito Santo restaura. Aí você pode estar se perguntando, mas o que eu vou fazer para ter esta presença do Espírito Santo tão forte a ponto de ser restaurada por Deus? A ponto de que essa tristeza que você sente, que as pessoas olham de longe e sentem a tristeza que você carrega, a ponto de que ela saia de você, a ponto de que você transborde a alegria de Deus,
a alegria do Espírito Santo. Primeira coisa, buscar o fortalecimento em Deus, pedir a presença de Deus, pedir para que Deus tire de nós tudo aquilo que afasta-nos dele, tudo aquilo que nos afasta da presença dele, porque é isso que nos causa tristeza. Tudo aquilo que o inimigo traz, às vezes pode até parecer que trouxe uma alegria momentânea, mas é momentânea. No final, ela termina em tristeza. Mas a alegria que Jesus nos traz, ela é para sempre, ela é eterna. Então, primeiro, busque a face dele, peça para que ele tire de você tudo aquilo que afasta da presença dele. E declare aí onde você está: eu sou forte e corajosa, eu sou mais que vencedora em Cristo Jesus. Declare onde você está. Isso não é frase motivacional, isso é a palavra do Senhor. Declara aí: você é forte, você é corajosa, você é mais que vencedora em Cristo Jesus. Algo que é muito difícil de falar sobre restauração pessoal sem falar sobre perdão, porque é onde Jesus começa a curar. Aí você pode estar pensando: aquela pessoa não merece o meu perdão, você não sabe o que ela fez. E não se trata de perdoar e conviver. A convivência ou não, isso vai ser uma decisão que você vai buscar em Deus. E Deus vai te dar direção. Mas o perdoar, para liberar o seu coração, para que a mágoa não te prive de nenhuma graça de Deus, para que você não esteja longe da graça de Deus, porque a palavra do Senhor diz que não esteja em vós nenhuma raiz de amargura, para que não prive da graça de Deus. Ela nos afasta de Deus. Temos que lembrar que nós fomos perdoadas, que Jesus já nos perdoou. Então nós perdoamos aquelas pessoas que nos magoaram, que nos entristeceram. Por mais, e não se trata aqui da pessoa merecer ou não, se trata de você tirar o fardo, aliviar o seu coração. Porque pensa comigo, em um relacionamento abusivo, é como se você estivesse carregando um fardo o tempo todo e ainda acorrentada. Porque o inimigo trabalha no medo, na falta de perdão, na raiz de amargura, no desejo de vingança. Porque a vítima, ao mesmo tempo que ela está ali entristecida, ao mesmo tempo que ela está ali desmotivada, ela também está acorrentada, está carregando um fardo, está acorrentada à falta de perdão, ao desejo de vingança, à vontade de fazer justiça com as próprias mãos. Mas acontece que a justiça, a vingança pertence a Deus e não a nós. Então, nós devemos entregar para Deus tudo aquilo que nos magoa, tudo aquilo que entristece, e o Senhor é quem vai tomar providência. Não carregar raiz de amargura, tirar o fardo das costas, tirar as correntes. E não é fácil liberar perdão, principalmente quem está convivendo em um relacionamento abusivo, que ainda escuta palavras quando ainda se lembra daquilo que o inimigo usava essa pessoa para falar. É muito difícil. E se você ficar esperando sentir de perdoar, não vai sentir, porque o perdão é uma decisão. É uma decisão. Então você se coloca na presença de Deus, pede para Deus curar o teu coração, para Deus fortalecer e para Deus ajudar a perdoar. Declara no mundo espiritual: eu decido perdoar, eu decido obedecer, porque eu sirvo um Deus que é maior que essa dor, um Deus que é capaz de me restaurar, é um Deus que vai me curar, é um Deus que vai me tirar dessa situação. E o próprio Deus, pela tua decisão em obedecer, vai te fortalecer, vai te capacitar para perdoar, porque você nunca vai sentir. É muito mais difícil ainda quando você está em um relacionamento abusivo, ou se você já passou
e até mesmo algum dia decidiu perdoar, mas as lembranças vêm porque o inimigo traz de volta aquelas lembranças do que passou. Mas mesmo as lembranças você coloca diante de Deus, que Deus vai capacitando, Deus vai dando direção, você vai buscando a presença de Deus até que nada mais importe. Só a presença de Deus é o que importa. Você não vai querer mais carregar aquela mágoa, porque o que mais importa é carregar a presença de Deus, que te traz alegria, que te traz felicidade, que te traz restauração. A presença de Deus é tudo o que importa. E o que já passou, ou o que está passando em volta, ou o que o inimigo usa as pessoas para dizer, não importa mais, porque só a presença de Deus importa. Busque ouvir louvores na sua casa. Busque a presença de Deus sempre dentro de casa, que você vai ver que as cadeias vão se quebrando, você vai ver que o peso vai saindo. Aí você pode pensar, você não conhece, você não sabe o que tem na minha casa, você não sabe o que eu escuto na minha casa. Na minha casa tem muitas coisas que não agradam a Deus, mas busque a presença, porque onde a luz vai entrando, as trevas vão saindo, elas vão desaparecendo, aos poucos elas vão saindo, só que você precisa persistir. Você não pode iniciar e na primeira luta desistir. Você precisa persistir com a presença de Deus. Se você coloca um louvor e um vizinho não gosta, ou dentro da sua casa mesmo alguém não gosta, alguém se incomoda, né? Porque quem está ali sendo usado pelo inimigo não vai gostar, mas você vai pedindo direção de Deus, vai escutando com sabedoria, vai escutando aos pouquinhos e vai tirando as outras coisas que não pertencem a Deus, você vai tirando aos poucos, porque tudo que importa é ter a presença de Deus ali. Isso vai tirando as trevas que tem dentro de casa, isso vai tirando todas as trevas que tem ali no relacionamento, ou que tem ali dentro de casa, ou que tem dentro de você, se você já passou por isso. E às vezes carrega mágoa, carrega dor, e isso é o que vai entristecendo mais. Isso é que vai impedindo a restauração. Isso que vai impedindo você de fazer muitas coisas. Essa mágoa que você carrega, essa dor. Mas todo esse fardo, Jesus vai aliviando, vai tirando, conforme você for dando espaço. Conforme você vai dando espaço para Deus, o Espírito Santo não arromba o coração. Ele não entra à força. Mas ele é muito educado. E conforme você vai dando espaço, ele vai vindo e vai restaurando. E conforme você vai permitindo, e você vai ver que ele é esse único amigo que se importa com você. E aí você vai ver que nada mais importa, só a presença de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. E esse versículo é muito usado para se falar do material, de bens materiais, mas eu não estou falando de bens materiais, eu estou falando de restauração também, de dentro de casa. Estou falando de restauração pessoal, da restauração da mulher quando ela passou ou passa por um relacionamento abusivo, onde ela está ali desmotivada para lutar, mas o Senhor sustenta, o Senhor dá forças. Você vai silenciando as outras vozes e ouvindo só a voz de Deus, vai pedindo direcionamento dele, e aí você começa a obedecer aquilo que Deus está direcionando. E você vai ver que muitas vezes você tá ali com medo, quem convive ainda em um relacionamento abusivo, onde estava acostumada a aceitar tudo conforme estava acontecendo. Mas Deus te convida a se posicionar nele. E então você vai muitas vezes passar por situações
onde você vai ter que escolher entre obedecer a Deus e obedecer aquilo que o inimigo está usando alguém para pedir, ou aquilo que você estava acostumada a obedecer porque você estava oprimida, porque você estava com medo, mas aí você se posiciona a obedecer a Deus. E quando você se posiciona na primeira vez que você obedece a Deus, você vê o que Deus vai fazer. Às vezes você está com medo de tomar uma decisão, mas aí você se coloca na presença de Deus. Deus te responde o que fazer. Você obedece aquilo que Deus falou. E daí o desfecho não é o que você vinha acostumada a passar antes, por medo, a passar por tribulações muito pesadas que você não conseguia muitas vezes suportar. Mas aí você decide obedecer a Deus e você vai ver a mão de Deus ali. E depois da primeira vez que você escuta, que você obedece, você vai indo numa sequência aonde aquilo que era mais difícil se torna mais fácil. Porque você obedeceu uma vez, você viu que Deus ajudou. E aí você vai numa sequência de obediência. Você obedece uma vez, você sabe que Deus vai fazer algo. Você pode até estar com medo, mas você sabe que Deus vai fazer algo. E na restauração pessoal é muito importante essa obediência a Deus e ir perdendo medo. Porque quando você estava acostumada ali, oprimida, você obedecia o que qualquer um mandava pelo medo, porque você tinha medo do desfecho, porque você tinha medo do que poderia acontecer. Mas com Deus é diferente. Você obedece e você tem uma proteção. Você tem Deus lutando do seu lado. Você tem Deus lutando as suas batalhas. Você tem Deus restaurando você. E então até perdoar que era difícil se torna mais fácil, porque Deus vai fortalecer, porque Deus vai ajudar. A palavra do Senhor diz que o justo florescerá como a palmeira. A palmeira, ela tem raízes profundas e vem ventos, tempestades, ela até entorta um pouquinho, mas ela não quebra. Por isso que Deus nos compara à palmeira, o que muitas vezes muitas pessoas passam e não têm forças para continuar. Nós temos força de continuar porque Deus fortalece. A palavra do Senhor diz lá em Isaías 41:10: Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Então Deus nos fortalece, Deus nos ajuda, e assim nós ficamos fortes, assim nós ficamos restauradas com a presença de Deus. Aí, se você está em um relacionamento abusivo ainda, você pode estar pensando, tá, fui restaurada, Deus me ajudou, agora meus problemas acabaram. Não. Mas o que acontece? Você vai estar forte. A água que estava na volta do barco não vai mais entrar para dentro do barco. Antes entrava porque o barco estava furado. Mas agora, na presença de Deus, você está forte. Agora, na presença de Deus, a água pode estar na volta, mas não vai te atingir. Você não vai ficar com aquela tristeza, com aquele desânimo. Então você vai ouvir mais a Deus e você vai seguir as direções que Ele te der. E depois de estar forte, os ataques até vão vir. Primeiro na identidade, primeira coisa, assim como foi com Jesus, primeiro na identidade. Mas isso não vai te atingir, isso não vai mais penetrar na tua mente e te deixar ansiosa, e te deixar com medo, te deixar em pânico, porque o que vai prevalecer vai ser a palavra de Deus, vai ser aquilo que você buscou. E além disso, cadeias que estavam ali te prendendo, você vai ver que elas vão se rompendo, assim como Paulo e Silas, que estavam na prisão. Esta prisão de Paulo e Silas é algo que retrata espiritualmente muito forte alguém que está passando por um relacionamento abusivo, onde está acorrentada no escuro
e numa prisão. Mas aí você vai ver ali na palavra que Paulo e Silas, eles cantavam e as cadeias começaram a se quebrar. E enquanto Paulo e Silas estavam na prisão, também a igreja orava por eles. Aí uma importância de ter uma cobertura espiritual. Se você nunca foi em uma igreja, busque a direção de Deus. Pergunte para Deus onde Deus quer que você vá. Não procure a igreja mais perto da sua casa. Procure a igreja mais perto da Bíblia. A igreja que tem o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador. Se você já recebeu aí dentro da tua casa, onde você estiver, o Senhor já viu que você já tem Ele no seu coração, então Ele vai te direcionar para onde você deve ir. E depois que você se entregar a Deus de coração, o inimigo até vai usar algumas pessoas para te dizer que você está perdendo tempo, mas se você estiver ali com uma palmeira enraizada em Deus, forte em Deus, isso não vai te atingir. Outra coisa que o inimigo usa as pessoas para dizer quando a mulher está passando pelo relacionamento abusivo é que o filho ou a filha vão ter consequências graves, vão ter transtornos psicológicos. Mas se você estiver fortalecida em Deus, não é isso que o inimigo diz que vai acontecer, não. Vai acontecer aquilo que Deus te chamou, aquilo que Deus chamou o teu filho, a tua filha. Basta você se posicionar em Deus e se manter firme em Deus ali, obediente e levando seu filho, a sua filha junto, porque o que mais o inimigo quer não é só destruir você, não é só destruir o teu casamento, é destruir também os filhos, é destruir a geração. Se você for ver quantos problemas geracionais, eu vou falar isso em outro vídeo, a respeito das gerações, a respeito de quanto o inimigo ataca em uma mesma área, uma família toda, até que alguém se posicione. Às vezes, se você for ver no relacionamento abusivo, a avó sua ou do seu esposo passou por isso, a mãe, a tia, tem mais pessoas na família, às vezes. Pode ser algo que já vem de gerações, mas em alguém tem que parar, né? Em alguém precisa terminar. Mas isso eu vou falar em um outro vídeo. Aqui vai ser só restauração pessoal. Então fique atento aí que eu vou lançar um outro falando sobre as gerações, sobre quando o inimigo age nas gerações, nos avós, bisavós e vai indo. Convido você a buscar a Deus onde você estiver. Você pode também deixar seu pedido de oração aqui nos comentários, que eu vou estar orando por você. Você que passa por relacionamento abusivo, você que já passou também, Deus me chamou para ajudar essas mulheres, para interceder por elas. Então, se você tem algum pedido de oração para fazer, pode ficar à vontade. Não precisa escrever nada, se você não quiser, fique bem à vontade. Só escreva ali, preciso de oração, que eu estarei orando por você. Convido você a buscar a Deus, então. Senhor, no nome de Jesus, eu me coloco na tua presença. Coloco essas mulheres na tua presença, Senhor. Essas mulheres que estão cativas, essas mulheres que estão com medo, essas mulheres que precisam de restauração. Peço que o Senhor venha sustentar, restaurar, fortalecer, para que elas estejam fortes para a batalha, para que elas não sejam atingidas pelos dardos inflamados do inimigo, mas para que elas venham ouvir a tua voz, para que elas venham ouvir quem elas são no Senhor. E é isso que importa. Quem elas são no Senhor, mulheres fortes, corajosas, mulheres cheias da tua presença, Pai. Em nome de Jesus, eu coloco diante de ti, Senhor. Em nome de Jesus, guarda, protege, livra do mal. Dá vitória para ela, Senhor. Dá vitória para esta mulher. Em nome de Jesus. Amém.